De volta com o Educador Entrevista, converso agora com o mentor e estrategista Rogério Magalhães. Rogério, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Primeiramente, uma gratidão estar aqui com vocês, aqui todos da TV Educadora. Boa tarde, Luciano, espero que vocês estejam bem. É um prazer falar sobre esse assunto aqui com vocês. É um assunto que requer tanto cuidado e um tabu muito grande, uma crença muito grande entre a própria classe médica. Exato, né? Quando se toca nesse ponto aí da ética médica, né, a gente percebe toda uma busca por formação, né, Rogério? Eu me lembro ainda no meu período de faculdade em Bauru, né, tem um centro de referência lá que é o Centrinho, e que rotineiramente fazia congressos a respeito dessa temática, porque quando a gente pensa em ética, novas situações surgem, não é? Então é uma questão que tem que sempre estar aí atento ao tema. Exatamente, Luciano. Assim, toda essa regulamentação da ética médica, a gente sabe que está sendo aí controlada pelo próprio CFM. Mas hoje, nessa parte de gestão, que é uma parte que cabe muito a nós, a gente tem todo um aparato e toda a dica para dar para o médico em relação à parte de marketing, à parte de redes sociais, o que é que pode, o que é que não pode, a parte de gestão financeira, porque hoje, isso para o médico, eu falo muito, Luciano, que o médico, ele tem uma confusão em relação a qual é o verdadeiro papel dele dentro da empresa. Porque a clínica, né, o consultório, a gente sabe que é uma empresa. E o médico, ele é o artista, ele é aquele cidadão, aquele profissional que ele entrega o serviço. Mas muitas vezes ele também tem que ser o gestor de pessoas, o gestor de processos, tem que saber tudo que está ao redor dessa ética médica em relação aos processos que ele pode seguir, aquilo que ele não pode fazer, o que é proibido, o que não é proibido. Além do mais, o médico hoje também ele tem essa dificuldade, Luciano, de ser um empreendedor, que é aquele que consegue ver novos negócios dentro do próprio ecossistema da saúde. O que é que eu quero dizer com isso? Outros serviços, mas tudo, logicamente, que baseado nas regras do CFM, nas regras também nas leis do CRM. Perfeito, não é? Você tem uma legislação lá, mas é lógico que ela tem limites, aberturas e possibilidades. E como você colocou bem, olha, há um tempo atrás não haviam redes sociais, né? Foi uma coisa que surgiu e logo você se adapta aos novos tempos. Verdade, isso aí, assim, dentro do nosso processo também de mentoria, logicamente a gente tem toda uma equipe por trás que está bem alinhado, né? Não só com o marketing, mas com a parte jurídica, com a parte contábil, a parte tributária. E hoje, Luciano, você que conhece aí também bem a classe médica, isso é muito difícil o médico ele quebrar essa crença. Assim, o pessoal mais novo, né? O pessoal que está saindo da faculdade agora, já é um pessoal talvez de mente mais aberta, que sabe que por trás existe o marketing, por trás existe a parte da gestão. E o pessoal que está mais sedimentado, agora que eles estão acordando para isso. Então eles não eram muito tradicional, ainda tinha todo aquele receio de fazer marketing, aquele receio de fazer gestão, aquele receio de fazer a medicina, como a gente sabe, é um negócio, é um serviço, né? Logicamente que dentro, como você falou, dentro da ética e da conduta médica. Então, se mais queira ou não queira, hoje você vê vários médicos se posicionando verdadeiramente como verdadeiros empresários da medicina, lógico, que tem no papel do artista, que é o papel que entrega o serviço deles. Exatamente. E não tem como, né, não ter a possibilidade hoje de fazer essa divulgação do trabalho, não é? Já se passou aquela época que a gente tinha do médico da comunidade, não é? Do boca a boca familiar, né, entre amigos, etc. A realidade é outra e é lógico que precisa se adaptar aos novos tempos, né, como você coloca bem, de acordo com as regras, é lógico, mas, né, não se pode ficar nesse passado. Luciano, você tocou num ponto extremamente importante, que talvez seja uma maior dúvida, a maior dor dos médicos atualmente. Eles não sabem como fazer essa divulgação. Hoje, nós aqui, como pacientes, né, como clientes desses médicos, quando eu vou procurar um ortopedista, quando a minha filha, a minha esposa vai procurar um ginecologista, rapidamente, como qualquer outro serviço, a gente vai aonde? A gente vai no Instagram, a gente vai nas redes sociais. E muitos médicos, Luciano, eles não conseguem enxergar isso como um novo negócio, porque agora eles precisam, né, com a competitividade, com essa mudança das regras, com o marketing, com as redes sociais, eles precisam se adaptar a isso dentro das regras.
E a gente faz justamente esse trabalho aí em São Paulo. Depois, se tiver oportunidade, vou falar para você e para todos os médicos que estejam assistindo. A gente faz esse trabalho desse direcionamento do que é a nova medicina, o que é que o médico precisa fazer para ele, como qualquer outro profissional, também saber vender o seu serviço. E nós todos somos produtos, então ele precisa vender dentro das normas, dentro da regra do CFM, do Conselho, mas ele precisa saber se posicionar em todos, não só nas redes sociais, mas não só no Google, não só no offline, mas também online. Isso é uma quebra de crença, de paradigma muito grande para os médicos de determinada geração. Fala-se médico talvez da nossa geração, acima de 40 anos, mas assim, os médicos mais novos, eles já têm isso realmente bem conceituado, e alguns médicos eles acham que isso, Rogério, mas eu não quero ser TikToker, eu não quero fazer dancinha. Não, doutor, existem regras para isso, existe um conselho que determina isso, mas existe uma estratégia, e o médico ele não aprendeu isso na faculdade. Então, assim, ele precisa realmente entender que ele precisa, né, ter um serviço de qualidade, mas saber se posicionar, porque nós, como os consumidores, qualquer que seja o serviço, hoje você vai na internet, você pesquisa no Google, você pesquisa nas redes sociais. Então, isso é a nova realidade da medicina para os profissionais médicos. Queria levar aqui a pergunta do José Ricardo com uma questão interessante, não é? Esse processo de mentoria, não é? Você faz direto para o profissional, você pode também fazer para os profissionais de uma clínica, por exemplo, em conjunto, não é? Como é que isso é trabalhado? Perfeito, excelente pergunta, Luciano, me faz muito essa pergunta. A gente tem dois tipos, nós vamos ter agora recentemente 2, 3, 4 e 5 de junho, um programa de uma imersão para médicos. Esse é somente para médicos, a gente vai ter um outro que é para o pessoal da área da saúde, que vai ser uma imersão em Alphaville, em São Paulo. Mas o programa de mentoria, que é um programa muito procurado, que eu faço isso desde 2014, praticamente há 10 anos, já que eu trabalhei 20 anos durante 20 anos com o ecossistema saúde, já cuidando ali muito da parte do relacionamento com o médico, e há 10 anos eu faço a mentoria somente para médicos e profissionais da saúde. É um programa de 4 meses, que eu faço um acompanhamento durante 4 meses, onde dentro do programa a gente monta, Luciano, o planejamento estratégico do médico, desde os OKRs são os objetivos chaves de resultados, planejamento estratégico, o SWOT do negócio dele, como é que está o raio-x dele hoje, Rogério? Eu preciso, vamos supor, vou dar um exemplo, eu preciso fazer uma migração, eu não quero mais dar plantão, não quero mais, talvez, atender planos de saúde, eu só quero ir para a medicina privada. Como é que eu faço isso? Quais são meus objetivos? Como eu tenho que me posicionar? Aí a gente fala aí de marketing, a gente fala de estratégia comercial. Principalmente, Luciano, hoje, uma das maiores dores dos médicos é o seguinte, é atendimento. Porque o médico, você há de convir comigo, ele está dentro do consultório, ali dando o show dele, fazendo a sua consulta. E lá fora, Luciano, o atendimento às vezes está de mal a pior, atendente não atende o WhatsApp, atendente não atende bem o paciente, enfim. Esse planejamento a gente faz 360 graus, desde com a equipe dele até o negócio dele e ele propriamente dito. Perfeito. E é interessante isso, né? Porque é uma análise de toda a estrutura do ponto a ponto para ver pontos fortes e pontos fracos, né? E equalizar isso. Exatamente, você acabou de falar. Esse análise de ponto a ponto, pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, é o famoso SWOT. Então, depois que a gente faz esse raio-x, Luciano, a gente monta um plano de ação e, para você ter ideia, existem médicos hoje assim, com resultados incríveis. Eu posso mandar falar de resultado de pediatras, de nutrólogos, ginecologistas, de cirurgiões plásticos, que aumentaram o seu tipo de médio, aumentaram o faturamento, melhoraram a jornada do paciente, né? Melhoraram o atendimento. Então, a experiência do cliente, é como eu falo, isso são termos que eu estou usando que para o médico é totalmente uma coisa que ele não entende, né? É totalmente russo para ele. Então, isso é muito importante porque o médico passa até aquela visão de gestor empreendedor que ele precisa. E nisso a gente faz com muita destreza, e há mais de 10 anos a gente faz isso, graças a Deus a gente tem colhido resultados a nível Brasil, desde, por exemplo, Maringá até Boa Vista, então de norte a sul do país. E você colocou um ponto interessante no último bloco, né, que vale ressaltar, não é? Que é
aquele profissional, não é, que não age dentro da estrutura ética, né, que utiliza das redes, na verdade, como se fosse mais um usuário de rede, né, um TikToker, um YouTuber, etc., do que de fato um médico, né, que aparece nas redes, mas de fato não tem a qualidade ou trabalho profissional, né? E muitas vezes esse sujeito acaba aí sendo depois acionado, enfim, tem uma série de problemas. Então a gente acaba vendo muitas vezes a resistência do profissional médico com o marketing, com o acompanhamento, porque tem essa visão distorcida de ser aquilo e não esse trabalho sério que vocês apresentam. Exatamente, porque eu até falo para o doutor, Luciano, doutor, o senhor vai estar fazendo até um trabalho social, o senhor vai estar gerando conteúdo, né, distribuindo conteúdo para aquelas pessoas que muitas vezes, Luciano, não tem condição nem de ir até aquele doutor. Tem condições, às vezes, de pagar, uma pessoa, às vezes, mais humilde, uma pessoa que não tenha, ou mora longe da cidade daquele doutor, e você vai fazer a distribuição de conteúdo de forma ética, né, de forma onde ele sabe o que ele está falando, onde ele está ali realmente passando para a população dicas importantes. Ele não pode estar prometendo cura, ele não pode estar fazendo antes e depois, mostrando processos, querendo usar algumas máquinas para dizer que aquela máquina tem um diferencial em relação. Então, sim, tem todas essas regras da internet, mas até você mudar esse mindset, acho que a palavra certa é essa, você mudar esse mindset, que o médico não está fazendo nada de errado, ele está apenas se inserindo no novo jogo do negócio, né, da internet, onde ele, como médico, ele precisa saber qual é o papel dele dentro da sociedade, que isso é um meio de comunicação, porque antigamente só tinha meio de comunicação, quem tinha as famosas páginas amarelas, outdoors, TV, rádio, mas hoje não, a internet ela passou a igualar todo mundo. Se você não tivesse a competência para você se diferenciar, muitos deles, Luciano, ficam reclamando o que uns fazem e outros não fazem, fica reclamando só, doutor, o senhor só pode criticar quando o senhor passar a usar a ferramenta de modo ético, de forma correta e onde vai valorizar o seu serviço, o seu trabalho e a sua especialidade e competência. Exatamente, né? E muitas vezes, como você colocou bem, oferecendo um trabalho de saúde preventiva, né? Falando de dicas saudáveis, etc., e que, ou até de sintomas, né, de determinada enfermidade, que vai fazer com que esse paciente não protele uma consulta, né, não protele um atendimento, busque de fato o atendimento e de fato resolva um problema, né? Então a gente percebe um resultado muito importante. Isso tem ocorrido com frequência. Aqui, muitas vezes no programa a gente recebe profissionais de saúde, né, falando dessas temáticas. E, de fato, a gente tem vários depoimentos depois de pessoas que estavam protelando, tinham um sintoma, né, não procuravam e que acabaram procurando atendimento graças a uma informação dada de maneira correta. Exatamente. Por exemplo, esse programa aqui, fora a mentoria que eu faço com os médicos, esse programa que a gente vai fazer de imersão em São Paulo agora em Alphaville, em junho, são 4 sócios. Eu, como gestor, que já estou há muito tempo fazendo essa parte da gestão com os médicos, com profissionais da área da saúde, e nós temos mais 3 médicos que já concentram essa parte do marketing de forma correta, que vocês devem conhecer, a doutora Érica Mantelli, doutor Domingos Mantelli. Sim. E doutor Tiago Alcântara, que são pessoas que são médicos gestores, que cumprem com as regras do marketing dentro do CFM e que estarão conosco, justamente passando essa parte dessa visão empreendedora, essa visão que o médico não aprende na faculdade, aí para todos os profissionais, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Vamos ter gente como o Dr. Paulo Musi, que estará conosco, o Dr. Ítalo Rachid, entre outros profissionais, para ajudar o médico naquilo que ele não é especialista, naquela gestão tributária, financeira, marketing comercial, marketing digital, enfim. É uma grande oportunidade, Luciano, para esse médico que está aqui conosco, saber que ele precisa começar a ter essa visão, começar a ter essa mente mudada para um novo negócio que está surgindo para os médicos que sabem fazer a gestão e que estão alavancando as suas carreiras e o seu próprio consultório e clínica. Muito bom. Rogério, para quem quiser ter mais informações, não só do evento, mas também do trabalho que vocês realizam, quais são os canais, quais são os caminhos? Luciano, eu vou deixar aqui 3 canais. Primeiro, o meu particular, que é Rogério Magalhães Júnior, Rogério Magalhães JR, desculpa, Rogério Magalhães JR, e o @Medgest Oficial, que é a nossa imersão. O Rogério Magalhães JR, ele fica para a minha mentoria, o Medgest é para esse curso em São Paulo. Mas, pelo WhatsApp, você pode entrar em contato também com nossa equipe comercial.
DDD é 85, tá? O telefone do WhatsApp é 98121 1919. Inclusive, é uma coisa até bacana, Luciano, que quando a pessoa entra em contato com a gente primeiro faz uma avaliação, a gente faz uma sessão estratégica com esse profissional, tanto médico como da área da saúde, para saber se realmente ele está no momento da mudança, se realmente ele entende que essa mudança vai ser, porque às vezes quando o médico ele não está na estação certa, a gente prefere nem inserir o médico no programa de mentoria ou no programa de imersão. A gente, olha, doutor, esse momento não é o seu momento ainda, esse momento só precisa ainda crescer em alguns aspectos, a gente ajuda nessa sessão estratégica para a gente realmente entender se o nosso serviço vai realmente atender a necessidade daquele médico, porque isso é muito importante, você entender qual a estação que o médico está nesse momento na carreira dele, nesse momento na clínica ou consultório dele. Muito bom. Rogério, gratidão pela conversa conosco, fica sempre esse espaço aqui disponível, tá certo? Parabéns pelo trabalho tão fundamental e eu espero realmente, não é, que a gente tenha cada vez mais profissionais de saúde também qualificados aí, entendendo a importância da estratégia e do marketing para as suas profissões. Luciano, eu que agradeço a TV Educadora por esse espaço, acho que é um trabalho aí que vocês fazem belíssimo, ajudar esses profissionais, tantos outros profissionais, como eu estava assistindo agora a última entrevista de vocês, e eu tenho certeza que isso vai trazer maior segurança, vai trazer profissionais, sabe, mais bem qualificados, vai ajudar também a sociedade, vai ajudar também a comunidade, porque a partir do momento que você cuida da gestão e da carreira do médico, você também está cuidando indiretamente ou até diretamente do paciente dele, para ele saber levar essa gestão, essas informações para toda a sociedade. Obrigado, eu me coloco à disposição de vocês sempre que precisar também.